Quando falamos de luxo, rebeldia e sucessos que transcendem gerações, poucos nomes ressoam tão forte quanto o de Keith Richards. Desde os riffs que definiram uma era até as joias que adornam sua vida de lenda, o guitarrista dos Rolling Stones transformou cada capítulo de sua história em um espetáculo de excessos, extravagância e segredos inesquecíveis. Como é a vida de um homem que acumulou fortunas colossais, vivido em mansões dos sonhos e superado os escândalos mais famosos do rock and roll. A lenda do rock mortal. Keith Richards, cofundador e guitarrista principal dos Rolling Stones, deixou uma marca indelével na história do rock and roll. Seu estilo único, profundamente influenciado pelo blues americano, foi fundamental na criação de riffs icônicos que definiram gerações. Músicas como I Can't Get No Satisfaction não só capturaram o espírito de uma era, mas também refletiram o desejo de liberdade e expressão de toda uma geração. Ao longo de sua carreira, Richards personificou a essência do roqueiro rebelde, levando um estilo de vida marcado por excessos e desafios pessoais. No entanto, sua paixão inabalável pela música lhe permitiu superar esses obstáculos e continuar sendo uma figura central na cena musical. Mesmo ao completar 80 anos, ele mantém a mesma energia e dedicação no palco que nos seus anos de juventude. A influência de Richards transcende sua habilidade musical. Sua presença de palco e seu caráter rebelde o consolidaram como um ícone cultural. Sua capacidade de se reinventar e se adaptar ao longo das décadas é um testemunho de sua resiliência e compromisso com sua arte. Como ele mesmo expressou, sua jornada musical é fascinante e ainda está longe de acabar. Um jovem moldado pela música. A infância de Keith Richards foi a base da sua lenda musical. Nascido em 18 de dezembro de 1943 em Dartford, Kent, Inglaterra, Keith foi o único filho de Herbert William Richards, um operário de fábrica e veterano da Segunda Guerra Mundial, e Doris Buddy Lydia, sua mãe. Apesar de vir de uma família modesta, sua mãe teve um papel crucial no seu desenvolvimento musical, introduzindo-o ao jazz e artistas lendários como Tarabalga e Louis Armstrong. Desde os 18 anos, ele se tornou um grande artista, bem cedo. Richards mostrou uma inclinação natural pela música, que logo se tornaria o motor da sua vida. Seu avô, Augustus Theodora Dupree, também teve uma influência significativa em sua vida. Ex-músico de Big Band, foi ele quem colocou uma guitarra nas mãos de um jovem, Keith, e lhe mostrou como tocá-la. Essa introdução precoce ao instrumento marcou o início de uma relação que definiria sua carreira. Keith lembra de seu avô como um mentor paciente, que não só lhe ensinou técnica, mas também lhe transmitiu um amor profundo pelo blues e pelo rock and roll. Na escola primária Wentworth, Keith começou a mostrar seu talento musical ao se juntar ao coral da escola. Sua voz, clara e poderosa, lhe permitiu se apresentar em lugares prestigiados, como a Abadia de Westminster, onde ele até cantou na frente da Rainha Isabel. Sendo assim, esses primeiros anos não só fortaleceram sua confiança, mas também o introduziram ao mundo da música como um meio de expressão artística e emocional. Durante sua juventude, Keith também se cruzou com Mick Jagger, outro garoto de Dartford, que compartilhava seu amor pela música. Embora inicialmente fossem apenas conhecidos, a amizade deles floresceu anos depois, quando ambos se encontraram por acaso em uma estação de trem em 1961. Esse encontro não só reavivou a conexão deles, mas também marcou o começo de uma das parcerias mais prolíficas da história da música. O espírito rebelde de Keith começou a se manifestar durante sua adolescência. Ele foi expulso da escola secundária Dartford Technical High School for Boys devido à sua falta de comparecimento. No entanto, esse contratempo não parou sua paixão. Em vez disso, ele se inscreveu no Sikh Art College, onde seu amor pela música se aprofundou ainda mais. Foi nesse ambiente que ele começou a explorar seriamente o blues e o rock and roll, se inspirando em artistas americanos como Chunky Berry, Buddy Waters e Buddy Holly. Formação dos Rolling Stones. O ano de 1962 marcou um ponto de virada na vida de Keith Richards e na história da música.
Foi então que, junto com Mick Jagger, Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman e Charlie Watts, eles fundaram os Rolling Stones. Essa banda não só se tornaria uma das mais influentes do rock and roll, mas também estabeleceria um padrão de criatividade, energia e longevidade que outros tentariam emular por décadas. A conexão entre Keith Richards e Mick Jagger foi o núcleo dos Rolling Stones desde o começo. Ambos compartilhavam uma paixão inabalável pelo blues, um gênero que os inspirava a experimentar e a encontrar seu próprio som. Richards, com sua habilidade de criar riffs inesquecíveis, e Jagger, com seu carisma, como vocalistas, formaram um dueto criativo que produziria alguns dos maiores sucessos da banda. A sinergia deles, embora complexa, sempre foi uma fonte de força para os Stones. A estreia oficial dos Rolling Stones aconteceu no Marquis Club de Londres em julho de 1962. Foi uma noite que marcou o início de uma carreira histórica. Desde o começo ficou claro que essa banda não era como nenhuma outra. Sua atitude irreverente, combinada com uma abordagem clure e inovadora em relação ao rock and roll, os separou da corrente principal. Os Rolling Stones ofereciam algo mais do que música. Ofereciam uma experiência visceral e autêntica que ressoava profundamente com seu público. Um dos primeiros sucessos que definiu a banda foi "I Can't Get No Satisfaction", lançado em 1965. Essa canção, impulsionada por um riff icônico de Richards, não só liderou as paradas de sucesso em vários países, mas também se tornou um hino da contracultura da década de 1960. Era uma declaração ousada de insatisfação e rebeldia. Isso capturou o espírito de uma geração. Para Keith, esse sucesso foi um reflexo de sua capacidade de canalizar emoções cruas em música atemporal. No entanto, o caminho para a grandeza não foi isento de desafios. Nos seus primeiros anos, os Rolling Stones enfrentaram críticas por sua imagem rebelde e suas letras controversas. No entanto, longe de recuar, a banda abraçou essa reputação, usando-a para construir sua identidade. Keith Richards, com seu estilo descontraído e sua habilidade inata de se conectar com o público, se tornou o emblema dessa atitude desafiadora. Os anos 60 também viram a banda aperfeiçoar sua arte através de extensas turnês e gravações prolíficas. Richards, em particular, desempenhou um papel crucial na criação do som único dos Stones. Suas influências do blues combinadas com uma abordagem inovadora na guitarra levaram a banda a novos níveis de excelência musical. A cada álbum, os Rolling Stones consolidavam seu lugar no topo do cenário musical. Carreira solo. Embora Keith Richards sempre seja sinônimo dos Rolling Stones, sua carreira solo revela uma dimensão diferente de seu gênio musical. Em 1988, Richards lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Talk Is Shit. Esse projeto marcou um marco na sua trajetória, permitindo que ele explorasse um som mais pessoal e mostrasse sua versatilidade como compositor e intérprete. O álbum não só recebeu elogios da crítica, mas também consolidou sua reputação como um artista independente, capaz de triunfar fora da sombra dos Stones. O contexto por trás de Talk Is Shit é tão fascinante quanto o próprio álbum. No meio de tensões com Mick Jagger, Keith decidiu embarcar nesse projeto como uma forma de canalizar sua criatividade e mostrar que seu talento podia brilhar por conta própria. Esse período de independência não só revitalizou seu espírito artístico, mas também lhe permitiu trabalhar com uma variedade de músicos talentosos, incluindo Steve Jordan e Vadi Vachel. Essas colaborações resultaram em um álbum que capturou a essência do rock and roll, enquanto incorporava elementos de funk, soul e reggae. O single principal do álbum, Take It So Hard, se tornou um sucesso imediato, destacando pelo seu riff contundente e a energia inconfundível de Richards. Outras músicas, como Struggle e Magnum Stack, mostraram sua habilidade de criar letras introspectivas e emotivas. Um contraste notável com os temas mais grandiosos dos Rolling Stones. Através dessas músicas, Keith ofereceu aos seus fãs um olhar mais íntimo sobre sua vida e seus pensamentos, estabelecendo uma conexão mais profunda com seu público.
O sucesso de Talk e Cheap também se refletiu em seu impacto comercial. Embora não tenha alcançado os números massivos dos álbuns dos Stones, o disco foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelos fãs, alcançando o status Gold em vários países. Essa conquista demonstrou que Richards podia sustentar sua carreira solo sem comprometer sua identidade artística. Além disso, o álbum lhe permitiu estabelecer uma base de fãs que valorizavam sua autenticidade e sua capacidade de se reinventar constantemente. A turnê, que se seguiu ao lançamento de Talk Is Cheap, foi outro ponto alto na carreira solo de Richards. Acompanhado por sua banda de apoio, os Expensive Miners, Keef, percorreu palcos do mundo todo, oferecendo performances cheias de energia e carisma. Essas apresentações não só reafirmaram sua habilidade como músico ao vivo, mas também deixaram claro que sua paixão pela música era tão forte quanto sempre. Cada show era uma celebração do seu legado e uma prova da sua capacidade de se conectar com o público em um nível visceral. Reconhecimentos e prêmios. Ao longo de sua carreira, Keith Richards acumulou uma impressionante quantidade de reconhecimentos que refletem seu impacto duradouro na música e na cultura popular. Esses prêmios não só celebram sua habilidade como guitarrista e compositor, mas também sua influência como um dos pilares fundamentais do rock and roll. Seu talento, estilo e longevidade garantiram seu lugar na história como uma das figuras mais influentes da época. Todos os tempos, um dos marcos mais destacados em sua trajetória foi sua inclusão no Hall da Fama dos Compositores em 1993. Esse reconhecimento celebrou sua destreza lírica e sua habilidade de criar algumas das músicas mais memoráveis do catálogo dos Rolling Stones. Junto com Mick Jagger, Richards coescreveu clássicos como Painted Black, Jumping, Jack Flash e Sympathy for the Devil. Músicas que não só definiram uma era, mas também deixaram uma marca indelével na história da música. O impacto de Keith não se limita às paradas de sucesso. Sua influência se estende a várias gerações de músicos que encontraram inspiração em seu estilo distinto e sua abordagem inovadora em relação à guitarra. Desde seu famoso Keith Riff, até sua habilidade de misturar gêneros como blues, rock e reggae, Richards, que definiu o que significa ser um guitarrista no mundo do rock. Isso lhe rendeu não só prêmios, mas também o respeito e a admiração de seus colegas e seguidores. Em 2016, Richards e os Rolling Stones lançaram o álbum Blue, and Lonesome, uma obra que homenageava as raízes do blues que tanto inspiraram o grupo em seus primeiros anos. Esse álbum foi recebido com elogios unânimes e ganhou o prêmio de álbum do ano no Jazz FM Awards de 2017. Além de um Grammy de melhor álbum de blues tradicional em 2018, esses reconhecimentos destacaram sua habilidade de se manter relevante em uma indústria em constante evolução e de continuar produzindo música de alta qualidade, mesmo depois de décadas de carreira. Fortuna e patrimônio líquido ao longo de mais de 6 décadas no centro de atenção, Keith Richards acumulou uma fortuna impressionante que reflete tanto seu sucesso na música quanto sua habilidade de diversificar suas fontes de renda. Com um patrimônio líquido estimado entre 500 e 600 milhões de dólares. Richards não é apenas um ícone do rock and roll, mas também uma figura de destaque no mundo financeiro. O principal motor de sua riqueza tem sido, sem dúvida, sua carreira com os Rolling Stones. Desde seu debut nos anos 60, a banda vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo, gerando receitas substanciais tanto das vendas físicas quanto das plataformas digitais de streaming. Como coautor de muitos dos sucessos mais emblemáticos da banda, Richards recebe royalties significativos por cada reprodução e venda dessas músicas. Esse fluxo constante de receitas tem sido uma base sólida para sua fortuna ao longo dos anos. As turnês dos Rolling Stones têm sido outro fator crucial na acumulação de sua riqueza. Reconhecidos por seus shows ao vivo, cheios de energia, a banda arrecadou mais de 2.000 milhões de dólares em suas extensas turnês mundiais. Só no ano de 2018, os Stones ganharam 117 milhões de dólares com 14 shows.
Esses eventos não só lotam estádios, mas também geram receitas adicionais através da venda de produtos e patrocínios. Além da música, Keith mostrou ser um empresário astuto. Ele diversificou seu portfólio com investimentos em imóveis de alto perfil, incluindo propriedades como sua mansão histórica em West Sussex, Inglaterra, e uma propriedade à beira-mar em Parroquai, Ilhas Turcas e Caicos. Essas propriedades, avaliadas em dezenas de milhões de dólares, não só refletem seu gosto pelo luxo, mas também sua habilidade de investir em ativos que mantêm seu valor ao longo do tempo. Richards também soube aproveitar sua imagem como uma marca por si mesmo. Ele colaborou com empresas renomadas como Gibson Guitars e John Barbatos, gerando receita por meio de acordos de patrocínio e linhas de produtos exclusivos. Essas parcerias não apenas reforçam seu status como ícone cultural, mas também adicionam uma dimensão empresarial ao seu legado. Além disso, Keith mostrou ser um amante da arte de objetos colecionáveis, investindo em guitarras clássicas e discos de vinil antigos. Sua famosa Les Paul Sunburst Standard de 1959 é uma das peças mais valiosas de sua coleção, que representa tanto um investimento quanto uma paixão pessoal. Essa coleção não só tem um grande valor econômico, mas também destaca seu apreço pela história e pela arte musical. Propriedades e imóveis. Keith Richards não é apenas uma lenda do rock, mas também um homem com um gosto requintado por imóveis. Ao longo de sua vida, ele adquiriu propriedades que refletem tanto seu sucesso financeiro quanto sua necessidade de espaços que encarnem seu caráter único. De mansões históricas a vilas tropicais, as propriedades de Keith não são apenas símbolos de sua riqueza, mas também refúgios que lhe permitem escapar do agito da vida pública. Uma das joias de seu portfólio imobiliário é Headland, uma casa de campo histórica localizada em West Sussex, Inglaterra. Richard adquiriu essa propriedade em 1966 e desde então se tornou um lugar emblemático tanto em sua vida pessoal quanto na história do rock. Headland, uma propriedade do século XV com telhado de palha e cercada por um fosso, foi palco de inúmeros eventos lendários, incluindo a famosa Operação Policial de 1967, que resultou em acusações de drogas contra Richards e Mick Jagger. Apesar de sua história tumultuada, a casa continua sendo o refúgio de Keith no Reino Unido. Um lugar onde ele pode desfrutar da tranquilidade e da sua conexão com a história inglesa. Do outro lado do Atlântico, Keith mantém uma residência principal em Weston, Connecticut. Essa ampla propriedade situada entre florestas densas é um refúgio ideal que lhe oferece a privacidade que ele tanto valoriza. Com uma mansão de estilo colonial como peça central, a propriedade reflete o amor de Richards pela natureza e pela literatura. Aqui, cercado de livros e lembranças de sua carreira, ele encontra a paz necessária para recarregar as energias e nutrir sua criatividade. No entanto, nem tudo na vida de Keith é sóbrio e tradicional. Sua vila em Parroquai, uma ilha privada nas Ilhas Turcas e Caicos, é um exemplo do seu amor pelo luxo tropical. Esse paraíso caribenho, com praias de areia branca e águas cristalinas, é um lugar onde Richards pode se desconectar do mundo e aproveitar um estilo de vida mais relaxado. A vila combina um design rústico com comodidades modernas, refletindo o gosto eclético de Keith e seu apreço por ambientes exóticos. Cada uma dessas propriedades não é apenas um lugar para viver, mas também um reflexo dos diferentes aspectos da personalidade de Richards. Headlands representa sua conexão com a história e seu espírito rebelde. Weston é um testemunho do seu amor pela privacidade e pela introspecção. Headlands representa sua conexão com a história e seu espírito rebelde. Weston é um testemunho do seu amor pela privacidade e pela introspecção. E Parroquai encarna seu desejo de escapar para um paraíso tropical onde ele pode desfrutar do luxo e da tranquilidade. Coleção de automóveis e veículos. Keith Richards não é apenas um amante da música, mas também dos carros clássicos. A coleção de veículos dele reflete seu apreço pela engenharia, pelo design e pelo estilo atemporal. Cada carro que ele possui conta uma história, não só sobre a evolução do transporte, mas também sobre as diferentes etapas da sua vida e da sua carreira.
Um dos veículos mais emblemáticos da sua coleção é o Bentley S3 Continental Flying Spur, de 1965, carinhosamente apelidado de Blues Lena. Esse carro de luxo britânico foi seu fiel companheiro durante os anos selvagens das primeiras turnês dos Rolling Stones. Mais do que um simples meio de transporte, Blues Lena foi um refúgio móvel onde Richards e seus companheiros viveram aventuras que passaram a fazer parte do folclore do rock and roll. Esse veículo, com seu design elegante e sua história única, é uma peça central na lenda de Richards. Outra joia é o Ferrari Dino 246 e 6GT 1972 e o 6G.T, de 1972. Um carro que resume a paixão de Keith pelo design italiano. Este modelo, conhecido pela sua aerodinâmica e desempenho, demonstra o gosto de Richards por veículos que combinam velocidade e estilo. A afinidade dele por Ferraris é evidente. Richards não tem um jato particular, mas sua conexão com o transporte aéreo é interessante. Um carro que personifica a sofisticação e a potência que Keith valoriza em seus veículos. Embora Richards não possua um jato particular, sua ligação com viagens aéreas é igualmente interessante. Durante a década de 70, os Rolling Stones alugaram um Boeing 720, conhecido como Starship, para suas turnês. Esse avião, equipado com todas as comodidades imagináveis, se tornou um símbolo do estilo de vida extravagante do rock and roll. Para o Keith, o Starship não era só um meio de transporte, mas também uma extensão do palco. Um espaço onde a criatividade e a camaradagem floresciam enquanto a banda viajava de um show para outro. Paixão pela música e pela literatura. Ele não é só um guitarrista virtuoso, mas também um homem com interesses diversos que enriquecem sua vida longe dos palcos. O seu amor pela música e pela literatura revela um lado introspectivo e culto que contrasta com a sua imagem rebelde, que ele projetou por décadas. Esse aspecto da personalidade dele é fundamental para entender a figura complexa por trás da lenda do rock and roll. A música tem sido o eixo central da vida de Keith desde a infância. A paixão dele pelo blues, que nasceu da influência da mãe e do avô, continua sendo uma força motriz na sua carreira. Richard admira profundamente as lendas do blues como Buddy Waters, Howlin' Wolf e Chunky Belry, cujos estilos moldaram sua abordagem em relação à guitarra. Para o Keith, o blues não é só um gênero musical. É uma linguagem universal que permite expressar emoções cruas e autênticas. A habilidade dele de canalizar essas influências no seu próprio estilo foi fundamental para definir o som distintivo dos Rolling Stones. No entanto, a música não é a única arte que cativa Keith. Ele é um leitor ávido, com uma predileção especial pela literatura clássica e pela história. Em sua residência em Connecticut, Keith construiu uma biblioteca pessoal para abrigar sua extensa coleção de livros. Entre seus autores favoritos estão figuras icônicas como Mark Twain e Ernest Hemingway, cujos trabalhos refletem a profundidade de pensamento e a complexidade emocional que ele aprecia. A leitura não é apenas um passatempo para Richards, mas também uma fonte de inspiração que influencia sua composição e sua visão de mundo. O reggae também ocupa um lugar especial em seu coração. Durante suas visitas à Jamaica, Keith desenvolveu um profundo respeito pelo gênero e seus artistas, incluindo Gregory Isles e Bob Marley. Esse interesse o levou a integrar elementos de reggae em algumas das músicas dos Rolling Stones, mostrando sua versatilidade como músico e sua disposição para explorar novos territórios sonoros. Esse amor pelo reggae não só amplia seu repertório musical, mas também reforça sua conexão com culturas diferentes. Richards tem uma faceta nostálgica e reflexiva que se manifesta em suas coleções. Ele possui uma ampla variedade de discos de vinil antigos que representam uma crônica da evolução da música ao longo do tempo. Cada disco em sua coleção conta uma história, seja uma descoberta pessoal ou um momento significativo na história do rock. Esses tesouros musicais são um testemunho do seu apreço pela música, como uma forma de arte que transcende as barreiras geracionais, controvérsia e anedotas. Keith Richards
Não é conhecido apenas por suas habilidades musicais e seu impacto na cultura, mas também por uma vida marcada por controvérsias e anedotas que alimentaram seu status de lenda. Sua personalidade rebelde, seu humor afiado e sua inclinação para quebrar regras. Isso o colocou no centro das atenções, tanto dentro quanto fora do palco. Uma das controvérsias mais notórias em sua vida aconteceu em 1967, quando a polícia invadiu sua casa de campo, Headland, em West Sussex. Durante essa operação, Richards e Mick Jagger foram presos por posse de drogas, o que levou a um julgamento amplamente divulgado. O caso não só atraiu a atenção da mídia global, mas também gerou um debate público sobre o tratamento desigual das estrelas do rock. O editorial do Times britânico intitulado Quem Quebra uma Borboleta na Roda se tornou um símbolo de apoio a Richards e Jagger, e as sentenças foram finalmente anuladas. Esse episódio não só solidificou a reputação de Keith como uma figura rebelde, mas também marcou um momento-chave na história cultural da década. Outra anedota que capturou a atenção do público foi a infame declaração de Keith em 2007. Quando afirmou em uma entrevista que havia inalado as cinzas de seu pai, misturadas com substâncias ilegais. Embora depois ele tenha esclarecido que se tratava de uma piada. A afirmação gerou grande polêmica e se tornou um exemplo do humor provocativo que caracteriza Richards. Esse tipo de comentário tem alimentado sua imagem de ícone imprevisível e autêntico. A saúde de Keith também tem sido um tema recorrente em sua vida pública. Em 2006, ele sofreu uma queda de um coqueiro enquanto estava de férias em Fiji, o que resultou em uma cirurgia cerebral. Esse incidente poderia ter sido devastador para qualquer pessoa. Mas Richards encarou isso com seu característico humor negro, até brincando sobre o acidente em entrevistas posteriores. Esse evento ressalta sua resiliência e sua capacidade de enfrentar desafios com uma atitude positiva. O consumo de substâncias também tem sido uma parte importante da narrativa em torno de Keith. Embora tenha admitido ter tido problemas com drogas no passado, sua abertura e sinceridade. A esse respeito, eles humanizaram sua imagem. Nos últimos anos, Richards fez mudanças significativas em seu estilo de vida. Deixando de fumar em 2019 e reduzindo consideravelmente seu consumo de álcool. Essas mudanças não só refletem uma maior preocupação com seu bem-estar, mas também sua capacidade de evoluir e se adaptar. Relações e família. Richards não é apenas uma figura lendária do rock and roll, mas também um homem cuja vida pessoal tem sido marcada por relações intensas e um forte senso de família. Desde romances tumultuosos até amizades inquebrantáveis, os laços que ele forjou ao longo dos anos são tão fascinantes quanto sua música. Um dos capítulos mais marcantes de sua vida pessoal foi seu relacionamento com Anita Pallenberg, uma atriz e modelo ítalo-alemã que desempenhou um papel crucial em sua vida por mais de uma década. O romance deles começou em 1967, no meio da explosão cultural dos anos 60, e foi tão apaixonado quanto tumultuado. Junto, eles tiveram 3 filhos. Marley, Lena, nascida em 1969, Angela, também conhecida como Dandelion, nasceu em 1972, e Tara Jojo Guna, que infelizmente faleceu com 10 semanas de vida em 1976. Embora o relacionamento deles tenha terminado em 1980, Anita deixou uma marca indelével na vida de Keith, tanto pessoal quanto artisticamente. Em 1979, Keith conheceu Patty Hansen, uma modelo americana cuja energia e espírito livre capturaram sua atenção imediatamente. O casal se casou em 18 de dezembro de 1983, coincidindo com o 40º aniversário de Keith. Junto, eles construíram uma vida familiar sólida que resistiu ao passar do tempo. Uma conquista notável no mundo do rock. Keith e Patty têm 2 filhas, Theodora Duprey, nascida em 1985, e Alexandra Nicole, nascida em 1986. O casamento deles, que já ultrapassa 4 décadas, é um testemunho do amor e da dedicação que ambos compartilharam. A amizade de Keith com Mick Jagger é outro vínculo significativo em sua vida.
O relacionamento deles, que começou na infância, tem sido tanto uma fonte de força quanto de desafios. Como colaboradores principais dos Rolling Stones, a conexão criativa deles gerou alguns dos maiores sucessos da história da música. No entanto, a amizade deles não tem sido isenta de tensões, com desentendimentos que ocasionalmente se tornaram públicos. Apesar disso, eles sempre encontraram uma maneira de se reconciliar, reconhecendo que a parceria deles é o núcleo do sucesso da banda.